maravilhoso dia, né? Cada um de vocês aí estão ouvindo neste momento de escola, neste momento, na verdade, da palavra, né? De edificação. E nós estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo da escola bíblica, né? Enquanto aí não terminam este momento de pandemia, né? Graças a Deus, embora esteja havendo essa pandemia aí, mas nós estamos livres, né? Nós estamos aqui, tanto eu como vocês aí, estamos tendo essa oportunidade. E alguns dos irmãos aqui que continuam, né, tentando trabalhar para que você seja abençoado, né? Através das lives, que a glória de Deus continue na vida de cada um de vocês e que vocês continuem recebendo o melhor de Deus, que é a palavra, né? Nós hoje vamos estar falando, né? José, a vocação para um grande ministério, né? Quer dizer, José é um dos maiores temas maravilhosos, né, das escrituras de integridade, a qual, na verdade, muitos pregadores tratam ele como um grande exemplo. Mas nós vamos lá, né, trazer para você esta palavra. José foi o 11º filho de Jacó, né? Jacó o teve aos 90 anos, né? Você vê que 90 anos de idade não foi tão fácil o nascimento, né, na verdade, de José, né? Houve uma batalha, né, de oração. Foi um filho que foi pedido a Deus para que viesse, porque sua mãe, na verdade, era estéril, né? Então passou muito tempo, né? Quando José nasceu, na verdade, seu pai já tinha, na verdade, 90 anos. É o primeiro, né, com a esposa amada. E nós vemos que havia uma disputa entre Raquel e Lia, né, que eram esposas de Jacó. E Raquel não tinha filhos e foi uma batalha grande, né? Às vezes a pessoa desiste, né, de ser abençoada, mas não deve se desistir, na verdade, de acreditar estando em Deus. Tem um momento, né? Às vezes não é instantâneo, não é rápido, mas pode chegar, né, a acontecer quando nós continuamos a acreditar em Deus, né? Aqui já teve vários milagres de pessoas que tinham problema de esterilidade e que Deus fez um milagre. Atualmente nós temos aí o Alex, né, que tem até os exames e tudo que tinha essa problemática, mas Deus abriu as comportas e tá aí, né? Já está próximo, né, ao nascimento, né, do seu filho, juntamente com a sua esposa, né, Ingrid. Então, estando em Deus, tudo pode acontecer. Na verdade, Raquel se tornou fértil e deu luz a José. E mais tarde ela também colocou Benjamim. Mas o nosso propósito é falar sobre José. O nome José vem do hebraico, Yosep. Significa que Deus acrescente. Deus acrescente. Ou então, Deus possa acrescentar. José era o filho de Jacó e ficou conhecido como José do Egito, porque, na verdade, Deus o exaltou no meio dos egípcios, né, da grande nação dos egípcios. A narrativa da vida de José é uma das mais bonitas registradas na Bíblia. É uma história que mostra, primeiro, o amor do pai, a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza do sonho de um jovem, né? Você tem sonho aí, jovem? Você tem um sonho? Então permaneça acreditando. Se você está em Deus, tudo pode acontecer. Então, fatos, né, na vida de José. Era o filho da Raquel, a esposa amada de Jacó. Seu nascimento foi celebrado por sua mãe, né, em Gênesis 30, versículo 22 ao 24. José é descendente da clã dos patriarcas, né, que deu origem, na verdade, à linhagem piedosa da qual nasceria o Messias, né, Jesus Cristo.
E José foi a resposta de oração de Raquel, o consolo divino para a vergonha que ela vivia por não gerar filhos. O jovem ainda, José, se destaca por meio da sua conduta exemplar como filho. Nós vemos que os seus irmãos não tinham uma boa reputação. Gênesis 37, ao contrário, tinham uma má fama moral e duvidosa. A integridade de José pode ser vista por várias fases da sua vida. Mas nós vemos em cima de tudo isso o projeto de Deus na vida de um homem quando ele se mantém na integridade. Quando você se mantém na integridade, quando você se esforça, porque às vezes não é fácil para ninguém. Todo mundo tem a mesma chance, cada um de nós temos a mesma chance. O problema é não deixarmos violar aquilo que Deus chama. Da mesma forma como Deus chamou Abraão, ele disse, olha, seja perfeito. Aí eu vou fazer coisas grandes. Então seja perfeito, se esforce para a perfeição, mesmo que você algumas vezes venha falhar. O problema é que tem gente que, todo mundo é falho e entra na buraqueira, Mas nós vemos coisas bonitas. Por exemplo, seu pai fez uma túnica de várias cores, que chegava até os calcanhares. Tinha mangas longas. Esse tipo de vestimenta era usada por governantes ricos. Ele era, na verdade, uma pessoa que acompanhava os irmãos. Na verdade, nenhum pastor se vestiria tão bem como ele. Mas era algo que não era do gênero para trabalhar nos campos. Mas é provável que esta forma era uma forma do seu pai demonstrar que José era o escolhido. Veja que ele era muito novo. Ele era o 11º dos irmãos. Seu pai o teve aos 90 anos. Então, mas ele era um filho que se destacou pelo amor do pai e por conta do seu testemunho que nós vamos ver aqui. Uma coisa muito gloriosa que nós vemos aqui, na questão da vida de José, é quem serve a Deus prospera até mesmo na servidão. Por quê? Porque nós vemos que houve um acontecimento drástico. Os seus irmãos ficaram invejosos pelo fato do seu pai, na verdade, já prevendo que possivelmente ele ia colocar ele como o governante entre tudo, os privilégios que o pai fazia por causa da sua conduta. Tem gente que não se enxerga, quer ter os mesmos benefícios, mas é uma pessoa que não coopera, que não ajuda, que não se envolve. Então, há uma diferença para quem serve e quem trabalha. Mas nós vemos o seguinte: José vivenciava uma comunhão estreita com Deus. Em meio às dificuldades que marcaram a sua trajetória, a companhia de Deus, na verdade, mostrou a sua personalidade. Deus não impediu as lutas na vida de José. Quer dizer, seus irmãos os venderam como escravo, Ele foi vendido, mas ele se punha na obrigação de continuar na sua integridade, E Deus o prosperava. Quem serve a Deus prospera em qualquer circunstância. Salmo 1, versículo 3. Quem serve a Deus prospera em qualquer circunstância. As circunstâncias difíceis vão vir para quem serve a Deus, como vem para todos no mundo. Mas uma coisa é certa: Deus sempre traz a prosperidade. É como o irmão estava me contando, ele disse que ele trabalha com vendas de alimentos e ele disse que começou a vender outros produtos. Deus deu a direção nesse momento de pandemia. Ele disse que vendeu mais do que ele vendia em relação às coisas. Então, Deus sempre dá uma saída quando a pessoa é fiel. Esse irmão é um fiel contribuinte, dizimista, primicista, e Deus o honrou. José era bisneto de Abraão e mostra que ele era também amigo de Deus como o seu avô, Semelhante ao seu pai Jacó,
Não é todo mundo que está ali entre os heróis da fé, não, né? Mas José é destacado entre os heróis da fé. Por quê? Ele triunfou em meio às injustiças. Com certeza porque tinha sua fé em Deus. A família de Jacó passou por várias fases. Contudo, José era um exemplo, né? Um exemplo divino. Com a graça divina, ele manteve-se puro, íntegro, mesmo convivendo com pessoas de comportamento reprovável. Então, a pessoa pode ter um comportamento íntegro, mesmo estando em meio de pessoas de comportamento reprovável, né? Tem gente que é chuchu, né? É o chamado crente chuchu. Onde bota, ele pega o sabor, ele se mistura facilmente. Mas tem outros não, que conseguem se manter fiel. E José foi esse que se manteve íntegro, independente do meio que ele começou a viver. Quer dizer, como um dos mais novos entre os seus irmãos, ele viu muito mau exemplo dos seus irmãos. Mas ele se apegou a quem? Ao seu pai. Então nós temos que nos apegar ao melhor e não ao pior. Tenha cuidado. Sua fidelidade a Deus é demonstrada quando ele foi fiel ao próprio patrão Potifar. Eram suficientes para que José conseguisse não ceder, né, à tentação, como aconteceu. A esposa de Potifar insistiu em convidá-lo para que ele pecasse, mas ele resistiu. Aquela mulher falava a cada dia tentando José, até o momento que você vê lá em Gênesis 39, que aquela mulher mandou todos os empregados não ficarem em casa, e José, quando chegou para trabalhar, ela estava sozinha. Ixi, aí que prato, né? Cara, mulher que tem dinheiro, cara escravo, poderia ali fazer a vida. Não. Ele disse, olha, não, eu não posso pecar. Né? Não posso pecar, você vê isso aí em Gênesis 39. Ele disse, eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra o meu patrão, teu esposo. Veja que era um homem fiel. A punição para José, de acordo com a interpretação dos judeus, na verdade era muito pior, né? Possivelmente levaria aquele escravo à morte. Mas supõe-se que Potifar acreditou em José e poupou a sua vida e poupou a sua esposa do embaraço, né? Porque senão iam chamar o quê? Grande Potifar, né? Ele sacrificou, na verdade, para não castigar com um castigo mais cruel, dando algo mais brando, né? Conduzindo José à cadeia. José passou 2 anos na cadeia, só 2 anos, né? Para que dali fosse uma ponte para ele chegar ao comando do Egito. Ele interpretou o sonho, como você possivelmente sabe, e Deus o abençoou. O soberano do universo é quem domina tudo e todos. Foi a mensagem de José. Porque esta coisa é determinada por Deus. Foi a sua interpretação. Nós vemos naquilo que José ensinou o seguinte, que podemos passar por uma crise se nós aprendermos a guardar, né? Foi o que ele ensinou. Olha, vai ter 7 anos de abundância. Então, vai guardando, vai guardando. Vai fazendo uma poupança, vai guardando, vai guardando. E quando vier o momento da dificuldade, você tem como suprir até aquele momento, né? Tendo, na verdade, bens para poder passar por tudo aquilo, né? É importante o que José ensinou. E aquele povo escapou por causa do ensino. Então a gente vê que uma crise pode ser contida quando nós sabemos viver economicamente bem. Apesar de ter escolhido, na verdade, Jacó e sua parentela confortavelmente no Egito, José sabia que seu povo não ficaria ali para sempre. É tanto que José, próximo à morte, ele proferiu as seguintes declarações. Você vê isso aí em Gênesis 50,
a partir do versículo 25. Ele se conscientizou os hebreus que Deus interveria e tiraria do Egito o povo para conduzi-lo a uma terra permanente, né, que era a terra de Canaã. E ele pediu que eles não esquecessem dele, levassem os seus ossos. Ele deu um testemunho de sua fé na promessa que Deus deu a Israel, né, seu pai. Então, a promessa que Deus tinha feito a Israel, que ele voltaria a Canaã. E ele ordenou que o seu corpo fosse embalsamado a fim de ser levado para a Palestina. Isso aconteceu anos mais tarde por Moisés e Josué, em Êxodo capítulo 13, 19. Josué 24, 32. Conclusão da aula de hoje, amados. Todas as dificuldades que se enfrenta na vida cristã são planos divinos para ensinar o cristão a depender e confiar somente em Deus. O espírito de José foi preparado por Deus para as crises que enfrentaria e para que desfrutasse depois de uma posição privilegiada diante de Deus no Egito. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também ele foi exaltado diante dos homens, suportando todas as coisas. Aí a pergunta fica para você aí, anotar e depois responder. Quem foi José? Com certeza você tem algumas qualidades que você pode citar aí, que seria bom você tentar aplicar na sua vida, se você quer viver uma vida vitoriosa, porque ele é um dos exemplos. Como eu disse para você, em Hebreus 11, ele é citado como um dos heróis da fé. Então, quem foi José? Na casa de Potifar, que luta José teve que enfrentar e que consequência ele sofreu? Porque a gente poderia dizer assim, não, eu sou fiel e aconteceu isso comigo. Né? José poderia ter entrado em parafuso. Como é que pode? Eu sou fiel a Deus, não me envolvo sexualmente com o pecado, eu sou fiel ao meu patrão, meu líder, não tomando a sua mulher, e vou parar, na verdade, na cadeia. Não, você não vê José dizendo isso, ele confiava em Deus. Quem acredita no plano de Deus, amado, quem está andando corretamente, não precisa estar preocupado com as provas, não. Precisa estar preocupado com as provas quem está andando de uma forma errada. Quem está andando de uma forma errada, aí vai sofrer consequências, não vai ter porta aberta, não. A porta aberta está para quem anda corretamente. Quem anda corretamente, ainda que venha chuva de granito, Deus protege, Deus livra, Deus abençoa. Por ter interpretado o sonho de Faraó, o que aconteceu com José? Né? Grande vitória. Deus quer te dar uma grande vitória. Então, que neste dia você se alimente, né, desta palavra, né, de vitória para a sua vida e que você se torne diante do Senhor um instrumento glorioso nas mãos de Deus. Que Deus possa te ajudar, por isso que nós estamos aqui tentando transmitir este conteúdo, né, da palavra da escola bíblica, e que você seja um instrumento de Deus aqui na terra. Eu entrego nas mãos de Deus a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo esta casa, este lar, esta família, eu entrego nas tuas mãos e peço que grandes vitórias aconteçam sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Abençoa, Pai, este que ouve este estudo e faz com que este filho, Pai, se torne também como um filho de Abraão, um filho de Isaac, de Jacó, que seja um José, alguém que dependa totalmente de Deus, que proceda de Deus, que a grande vitória repouse sobre esta casa, sobre esses filhos, sobre os netos, sobre os pais, as mães, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, Deus, e abençoa esta família. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.